dia a todos, a paz do Senhor de Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Danilo, um dos superintendentes da Escola Bíblica Dominical ali na nossa sede em Vila Marcondes, Carapicuíba. Quero aqui trazer saudação do nosso amado pastor José Leante, missionária Dalva, que todos possam receber a paz do Senhor Jesus, dos nossos amados irmãos. Amém? Meus amados irmãos, vamos iniciar a nossa aula, a aula de número 4. Amém? E antes de iniciar, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Conforme os irmãos vão entrando, peço para que vão compartilhando com seus grupos de amigos, grupos de irmãos. De repente você está assistindo essa live, essa aula nesse exato momento e ainda não conhece a Jesus. Esse é o momento que você tem para poder tirar as suas dúvidas, conhecer um pouquinho mais aí da palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Soberano e eterno Deus, Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa da qual o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, abençoa aqueles que estão entrando agora, ó Pai, nesta live, nesta aula ao vivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Senhor, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito, muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Guarda essa nação, guarda-nos, Senhor eterno Deus, nas suas mãos, ó Pai, que seta maligna nenhuma, Senhor eterno Deus, venha, Senhor Jesus, nos acometer, venha nos trazer enfermidades, dores, angústias. Que a tua presença, ó Pai, possa trazer paz, alegria, conforto, consolação. Somos gratos pelo teu Espírito Santo Consolador. Nesta manhã quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, meu irmão Vandeildo Fernandes, Deus abençoe sua vida, glórias a Deus. Os irmãos estão entrando aí. Irmão Ederson, paz, meu querido, tudo bem? Vai me ajudando aí, viu? Glórias a Deus. Meus irmãos, a lição de hoje, ela vai falar sobre a iluminação espiritual do crente. Todos nós sabemos que necessitamos muito, da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Somos a Igreja Viva de Cristo. O templo pode estar fechado, irmãos, mas nós, como Igreja de Cristo, somos vivos e levamos o Evangelho do Senhor tanto em testemunho como em palavras. Então, a lição de hoje ela vai trabalhar também essas questões. Então, aproveita para poder acompanhar comigo aí. Nós temos o textuário, irmãos. O textuário se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vamos ler de novo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele nos encaminha, a algumas orientações, a questão do vocacionado, a questão da sabedoria, a questão do conhecer literalmente a Deus. E aí nós vemos aqui que a vocação do crente, ela inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E nós fazemos parte, desses eleitos por Deus. Irmãos, pensa no privilégio que nós temos é ser escolhidos e eleitos por Deus, para que nós possamos alcançar a herança divina.
Nós não somos qualquer um, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas se sentem péssimas, ruins, com autoestima baixa, acreditando que não tem, não tem um escape, não tem a quem recorrer, se sente triste, sozinho, angustiado. E quando nós vemos que o plano da salvação de Deus, ele é perfeito, e que em Deus nós temos a esperança de viver uma eterna alegria, tudo dentro de nós se renova. E aí eu quero dizer para você que de repente está passando por um momento difícil, de angústia, de luta, que você é um escolhido de Deus. Você é um eleito de Deus. E Deus precisa de nós, irmãos, para que nós possamos divulgar o seu evangelho e também mostrar as grandes maravilhas do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade? Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, ok? Se você estiver com a revistinha, acompanhe pela revista, ok? Se você não tiver com a revista, irmãos, acompanhe pela Bíblia, que está no livro de Efésios, capítulo 1, o versículo vai do número 15 até o número 23. Eu vou começar pelo número 15 e os irmãos vão dando sequência aí na leitura em casa mesmo. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Vamos dar continuidade agora, irmãos. Pai do Senhor, irmã Maria, Deus abençoe. Glória a Deus. Dejair também, Deus abençoe. Vão assistindo e compartilhando, irmãos, para que a gente possa aumentar aí o número de pessoas na nossa live, na nossa aula. Glórias a Deus. Então já lemos aqui a leitura bíblica em classe. E a intenção dessa lição, a lição de número 4, irmãos, é esclarecer a dimensão da nossa chamada e também as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer, irmãos. Nada, 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 nada. Nós vamos aprender nessa lição que é imensurável descrever o poder de Deus. No entanto, que Paulo ele tenta dar algumas explicações referente ao poder que opera, né, o Espírito Santo de Deus, e ele fala que é muito grande, é tremendo, é imenso, não tem como mensurar, não tem como dizer, só tem como sentir. Então, aqueles que já experimentaram milagres de Deus, pode ter certeza absoluta, irmãos, que tem testemunhos, tem experiência, tem vivência, e isso faz com que aumente cada vez mais a nossa fé. Nós necessitamos de testemunhos
testemunhos vivos. Eu e você somos testemunhas vivas do poder do Espírito Santo que opera em nós. Nós temos paz, nós temos calma, nós temos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de diversas circunstâncias da qual nós estamos sendo acometidos, né, no transcorrer do dia a dia, não só pela essa situação da pandemia do nosso país, mas nós sempre confiamos no poder de Deus. E nós sabemos em quem cremos. E também sabemos que pelo fato de crer, já somos adotados como filhos de Deus. É muito forte, irmãos. É uma lição muito, muito boa. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. A ação de graças, que logo se encontra aí no versículo 15 e 16. Depois ele tem uma oração intercessória, que se encontra aí lá no versículo 17 ao 19. E depois ele faz a confissão de louvor e a exaltação ao Senhor, que se encontra no 20 até o versículo 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Vamos para o tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro, a ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Olha que maravilha, irmãos. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Antigamente, irmãos, tinha uns mitos, né, que algumas pessoas contavam, isso eu me lembro na minha infância, que você não poderia ler a Bíblia direta, né, e ficar lendo muito, não podia ler como se fosse um livro qualquer, nessa parte eu até concordo, mas que a Bíblia era um objeto sagrado que só alguns poderiam ter acesso, como aqueles que estudaram. Na época eu vinha de uma educação catolicista, então a gente tinha que aprender aquilo que nos passavam, mas a gente não tinha fácil acesso, apesar de ter a Bíblia em casa, por conta da questão do medo. Então as pessoas diziam que se a gente lesse do início ao fim e ficasse, sabe, questionando muito, a gente poderia ficar louco. E aí nós descobrimos aqui que a oração de Paulo aos Efésios é que o Senhor nos dê graça, riqueza e sabedoria e revelação pelo Espírito Santo de Deus. Então, não somos nós que interpretamos a palavra de Deus, e sim a própria palavra de Deus nos é revelada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele traz essa questão do conhecimento, da sabedoria e da revelação. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa gloriosa. E o mais interessante de tudo é que o fruto do conhecimento vem através da oração. Paulo estava orando aos Efésios, orando para que o povo pudesse conhecer as alegrias
e as bênçãos espirituais da qual Deus poderia nos oferecer. Aí nós vemos aqui um pouquinho mais a questão da intercessão. E aqui a gente começa a aprender que a intercessão ela é importantíssima. Quantos de nós, né, estamos intercedendo por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos pastores, nossos líderes? E quantos que já faz um tempinho que tem pensado mais em si do que nos demais que estão à nossa volta? Enquanto eu estava estudando esta palavra, no transcorrer da semana, quando foi me passado que eu estaria dando essa aula, alguns questionamentos vieram, até mesmo no meu trabalho, em algumas coisas referente à palavra de Deus, e aí a gente percebe o quanto é necessário estarmos falando do amor de Deus e o quanto é necessário, irmãos, nós termos testemunhos. E esse testemunho é no andar, é no falar, é no ouvir, é no saber se comportar, é ter o momento certo, a hora certa, da gente lançar as palavras com sabedoria e também saber ouvir. Isso é muito importante. E aí nós percebemos que a intercessão, ela é uma ferramenta maravilhosa. Quando você intercede por alguém, o resultado acontece. Eu fui fruto de uma intercessão, irmãos. Minha mãe na fé orou muitas vezes para que eu pudesse ter conhecimento da palavra de Deus e que me fosse aberto os olhos para que eu pudesse enxergar que a idolatria não me levaria a lugar nenhum, mas conhecer a Deus me levaria à eternidade. Me levaria a conhecer a glória, a nova Jerusalém. E é isso que a gente vai trabalhar nessa questão dessa lição, irmãos. Glória a Deus. Irmã Vera Lúcia, seja bem-vinda. Minha esposa Shirley. Irmã Gisele, Deus abençoe. Oh, glória. Estou muito feliz, irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Note, irmãos, que a nossa preocupação como servos eleitos de Deus, como pessoas de referência, porque cada um de nós somos a referência para aqueles que estão nas trevas, aqueles que ainda não conhecem a luz, nós necessitamos falar do amor de Deus e orar para que essas pessoas tenham a oportunidade de receber o mesmo conhecimento da qual nós recebemos. De realmente reconhecer que somente Deus, através do teu Filho Jesus Cristo e o teu Espírito Santo Consolador, nós poderemos alcançar a nossa misericórdia. Para que nós possamos ser chamados eleitos de Deus, ser chamados filhos de Deus. Pai do Senhor, irmã Thelma, Deus abençoe, glória a Deus. Pastor pastor generoso, Deus abençoe. Oh, glória. Estou feliz em ter o Senhor aqui. Aí nós vamos agora para o tópico 2, tópico 2 não, na parte 1, o ponto 2 aí. A esperança da vocação. E diz assim, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Irmãos, cada um de nós
temos a nossa vocação. Eu lembro de uma fala que o nosso pastor generoso, aproveitando que ele está aí, e ele falou isso dentro de uma aula da escola bíblica dominical. E é muito interessante. Existem pessoas, irmãos, que a vocação dele vai ser o diaconato. Não vai passar disso. Não é porque o pastor a qual ele está responsável pelo seu rebanho não tem notado o quanto aquela pessoa se esforça, trabalha em prol da obra do Senhor. Mas às vezes ele não vai ter a vocação para ir ao presbitério, depois ao evangelista, depois ao pastorado. Então nós temos que entender que cada um tem o seu chamado. Existem pessoas, irmãos, que ela não abre mão de sair da porta da igreja. Ela gosta de estar à frente da porta da igreja. Ela gosta de estar ali recepcionando os irmãos. Foi a vocação da qual ela se sentiu bem e se sente agraciada em receber esses amados irmãos. E fala a verdade, irmãos, não tem coisa melhor do que quando nós chegamos à igreja e somos recebidos com uma paz do Senhor sincera, com aquele abraço forte dos irmãos e dizendo: seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo à casa do meu Pai, que Deus abençoe sua vida, hoje será maravilhoso. Olha, irmãos, estou feliz em te ver. E aí vem alguém que de repente não é crente, é recepcionado dessa forma, sem nenhuma acepção, se ele faz parte ou se ele não faz parte da congregação, e ele é recebido dessa forma, qual é a chance, irmão, dessa pessoa voltar? Então, às vezes a gente acha assim, mas a gente tem que subir de degrau em degrau. Só que a pergunta é, a sua vocação é para sentar um altar? É para poder estar dirigindo uma congregação? Se for, glória a Deus, irmãos, e faça da sua congregação o santuário de Deus, que a presença de Deus se renove cada vez mais. Seja exemplo dos fiéis, como Paulo nos ensina. E tem outros irmãos que também vão querer permanecer crescendo com calma, às vezes por medo, né? Às vezes é chamado para poder estar liderando algum departamento, já gera aquele medo, aquele constrangimento. Mas será que eu vou dar conta? Irmãos, antes de Deus ter colocado, antes do pastor ter te chamado para poder fazer esse trabalho, pode ter certeza absoluta que isso nasceu no coração de Deus. E Deus olhou em você um espírito excelente para que você possa fazer esse trabalho. Então, tem pessoas que se sentem felizes fazendo a limpeza da igreja. Tem pessoas que se sentem felizes cuidando do estacionamento. É o seu melhor para Deus. E isso que ela está fazendo, ela está entregando o quê? O melhor que ela tem para Deus. Fazendo a sua melhor oferta. E é isso que essa vocação nos diz. Aí tem aqueles que gostam de fazer missões, gostam de entrar em comunidades, gostam de estar envolvido com o público, passa a folga, às vezes sai do horário do trabalho, vai visitar os irmãos, ele se sente bem em fazer esse tipo de trabalho. E a nossa principal responsabilidade neste exato momento é interceder por estes que gostam de fazer essas coisas conforme eu estava falando. É o irmão que gosta de ficar na porta, é a irmã ou o irmão que gosta de limpar a igreja, é o pastor que administra o rebanho que está sobre a sua responsabilidade, é o irmão que tem o dom de ensinar, é o irmão que gosta de visitar as comunidades, fazer o ID de Jesus, como todos nós fazemos. Então, cada um dentro do seu papel, nós fazemos com que a igreja do Senhor cresça. Vamos dar continuidade.
Assim, eles seriam capazes, né? Depois que eu falei da vocação aí, a gente dá início no depois do ponto ali, irmãos, ó. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos três aspectos. O primeiro aí diz assim: Deus chamou pessoas no passado, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. O segundo é: a chamada abrange o serviço e santificação no presente, que se encontra lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E o terceiro aí, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Pai, Senhor, Pastor Diego, Deus abençoe. Oh, Pastor Carlos também, glória a Deus. Então, meus irmãos, tudo isso que nós fazemos aqui na terra, tudo isso que nós fazemos em prol das pessoas a qual Deus colocou sob nossas responsabilidades, a intenção é mostrar a ela que existe sim uma solução e uma esperança. E a maior esperança nossa, irmãos, é o que diz aqui, ó, é conhecer a Deus face a face. Irmão, Moisés, para poder ver a Deus, Deus disse a ele que ele teria que morrer, porque a glória de Deus Moisés não iria suportar. Só que Moisés não desistiu do seu propósito. E ele insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto, irmãos, que Deus falou assim, ó, vai para a fenda da rocha e você só vai ver quando eu passar. Você só vai ver as minhas costas. E a glória foi tremenda. Imagina, irmãos, o privilégio que nós teremos de quando chegar na glória, vermos a Deus face a face. Enquanto eu vou dar continuidade aqui, eu gostaria que os irmãos ficassem imaginando como é Deus. Quando a gente fala de Deus, que imagem vem à sua cabeça? Irmã Tuca, Pai do Senhor, irmã, Deus abençoe. Como é? Né? Que imagem vem na sua cabeça? Vai pensando aí, tá bom? Vai pensando e daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão. Terceiro ponto aí, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Aí, se os irmãos quiserem anotar aí, está em Colossenses 1, 27 e também em 1 Pedro, do capítulo 1, versos 4 e 5. Aí ele coloca assim, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, e então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Irmão, pensa na glória de Deus. Pensa que glorioso será
Nós vamos matar a nossa curiosidade de saber como é o nosso Deus. Depois vamos ter o privilégio que os discípulos tiveram, irmãos, de ver quem é Jesus. Existem várias figuras de pintores, escultores, que retratam de uma forma Simbólica. simbólica de como eles acreditam que é Deus. De como é Jesus, na verdade. E eu nunca gostei da forma de como alguns artistas, né, retratam essa figura de Jesus Cristo. Mas uma coisa eu sei, no momento oportuno, todos nós vamos ver a face de Jesus. E não só vamos ver, mas vamos ouvir a tua voz. E não só vamos ouvir a tua voz, mas vamos poder abraçá-lo. E aquilo que acredito eu que cada um de nós desejamos ouvir é: vindes bendito de meu Pai, adentra a sua morada. Eu preparei com carinho cada detalhe. Eu sei do que você gosta. Eu sei do que você necessita. Eu sei do que você precisa. Não teremos dor, não teremos choro. Lá será somente alegria. E é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Glórias a Deus. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Irmão, se considere rico. Se considerem rico. Porque o Senhor nos faz prosperar. Glórias a Deus. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Pai do seu irmão Danilo. Estamos acompanhando em família. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Noga. Ô, glória. Toda a sua família aí. Glória a Deus. Tuca Soares também. Está acompanhando com o irmão Selmo. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Vamos para o tópico 2, irmãos? Tópico 2 diz assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Agora a gente vai trabalhar. Pai, sua irmã Mônica, Tininha, ô glória, Deus abençoe. Vai compartilhando, irmãos, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas e que essa sala aumente. Glória a Deus, aleluia. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Irmão, eu vou frisar novamente essa questão porque é importante nós sabermos disso. O poder divino é imensurável, ou seja, não tem como a gente descrever. Não tem como medir, não tem como a gente saber o tamanho que é. Mas uma coisa eu sei, nada pode deter o poder de Deus. É nada, irmãos. Então, quando a gente acredita que não tem mais o que se fazer, quando as nossas forças se acabam porque nós somos limitados, entra a força de Deus. Que pai, irmãos, não vai se compadecer pela dor do teu filho? Por mais que esse filho apronte, por mais que esse filho lhe dê dor de cabeça, por mais que esse filho às vezes foge de algumas regras, não tem um pai que não se compadeça quando o filho reconhece que já não tem mais forças. E aí é onde o nosso Deus entra com o seu grande poder e refaz uma nova história. Lembra que outrora nós não éramos chamados filhos de Deus. Lembra que outrora nós não fazíamos parte dos eleitos.
eu até os 17 anos e meio, eu estaria condenado com o mundo se Jesus tivesse vindo naquela época. Porém, aprove Deus de alguém pregar o evangelho e hoje eu estar aqui trabalhando com os irmãos, compartilhando com os irmãos uma parte do ensino da palavra de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso, irmãos. Eu só tenho que agradecer a Deus. E isso prova que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder. O que quer dizer isso, né? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, conforme está aí no versículo de número 19, na carta de Filipenses. Efésios. Perceba que a palavra sobreexcelente, ela é traduzida do grego uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, significa grandeza. O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Como está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 64. Já o termo dunamis, aqui é traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, fora de medida, como está lá em Atos capítulo 8, versículo 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, como está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Quando nós falamos dos poderes extraordinários de Deus, e é uma das coisas que alguns céticos, incrédulos, algumas pessoas que duvidam daquilo que Deus pode fazer, eles questionam demais essa questão, principalmente o fato do paralítico estar sendo levado, carregado sobre o telhado, destelha uma casa, desce o paralítico e dali ele já sai andando. A gente sabe, irmãos, que quando a pessoa ela nunca soube o que é andar, ela vai ter que aprender, porque é um comportamento que ela vai aprendendo ao longo do tempo, é uma etapa. Ela começa engatinhando, primeiro ela rasteja, depois ela engatinha, depois ela segura em alguns objetos da casa, e depois que aprende a andar, aí ninguém segura mais. Aí ela vai querer essa liberdade de estar andando. E uma das coisas interessantes é que todas as curas desses paralíticos, a qual a Bíblia relata, é que Jesus, com o poder extraordinário que ele tinha, ele simplesmente tem, né? Ele simplesmente encoraja essas pessoas, tira esse medo e elas já saem dali empoderadas pela presença de Deus e não precisa aprender porque a obra de Deus, irmãos, ela é completa. Então não há falhas, não há necessidade de ensinar esse paralítico a andar. Por quê? Porque Deus, quando entra, ele completa tudo aquilo que te faz falta. Aí tem aquela passagem que Jesus pega um punhado de lama, molha com a saliva e depois passa nos olhos do cego. E aí pede para ele se lavar e ele volta enxergando. Irmãos,
é indescritível. A mulher do fluxo de sangue, que ela coloca dentro dela, que se ela apenas tocar na hora de seus vestidos, certamente ela seria curada. O centurião de Cafarnaum, que tem homens sobre o seu comando, falou para Deus: eu só quero uma palavra, Jesus, só uma palavra, eu tenho certeza que meu servo vai ser curado. Irmão, nota que o poder de Deus, ele é grandioso e não tem como a gente explicar. E a ação dele muitas vezes está ligada à fé. E aí depende do que, irmãos? Depende da nossa fé. Então, se eu creio, eu recebo. Se eu creio e duvido, eu não estou crendo. Aí vai protelando cada vez mais a questão. O que nós temos que crer, irmãos? Se eu depositei minha confiança em Deus, é somente nele que eu devo confiar. Eu não posso depositar a confiança em Deus e depois tirar das mãos deles tirar da mão dele e colocar em mãos humanas. Mas se eu coloquei nas mãos divinas e através daquilo que o Senhor venha trabalhar com algumas pessoas e que essas pessoas cheguem até a mim, eu tenho certeza absoluta que veio através de uma intervenção divina. E as coisas vão começar a andar conforme a vontade expressiva de Deus sobre nossas vidas. Existe coisa, irmãos, que às vezes nós não recebemos ainda porque nós não estamos maduros o suficientes para poder administrar aquilo que o Senhor vai colocar sobre nossas mãos. Mas no momento certo, pode ter certeza absoluta que se você estiver preparado, ele vai te entregar. E aí, é igual quando a gente pede dom de cura. Ai, Senhor, eu quero dom de cura, eu acho bonito, o pastor prega e vem alguém lá na frente, depois conta testemunho. Ah, o pastor quando orou por mim, eu fui curado. Glórias a Deus. Quem curou foi Deus, irmãos, através da nossa intercessão. Glória a Deus por isso. Através do dom da qual Deus colocou sobre nossas vidas. E aí a gente recebe esse dom e fica em casa. Não vai visitar os doentes. Ou então, quando alguém doente bate na porta da sua casa, você fala assim, eu estou ocupado, não vou poder orar por você hoje. Não vou te receber. Então, por que você pediu o dom? E aí Deus vai cobrar. Te dei um talento. O que você fez com ele? Você enterrou? Então, cada vez mais busque mais talentos. Deus sempre tem o melhor para nós. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, ela vem do termo kratos, que significa a ideia de intensidade. E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, a sua elevação acima de todo o domínio. Esse é o poder de Deus, a força do poder divino. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Tenha sempre em mente, irmãos, que a real intenção de Deus não é fazer disputas com o diabo, conforme algumas pessoas acreditam. Existem ateus
que simplesmente fala assim, eu não acredito muito nisso porque existe o Deus e existe o diabo. Aí os dois ficam disputando para saber quem tem mais poder sobre o outro. E aí quando a gente começa a explicar algumas coisas, que dentro da concepção deles não é nada científico, a ciência não provou. Então eles acreditam naquilo que é materializado, naquilo que realmente pode ser comprovado. Então nós temos que entender, irmãos, que o plano real de Deus é a salvação da humanidade caída. É daqueles que ainda não conhecem a Cristo, ou que o conhecem e ainda não entenderam qual é a sua real vocação dentro da casa de Deus. Então, que cada um de nós, irmãos, possamos passar essas orientações àqueles que ainda estão buscando a luz, querendo conhecer e querendo ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o tópico 3. Já vamos estar finalizando. Glória a Deus. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme diz aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está também disponível aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Cristo, elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está o foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmãos, nós, voltando um pouquinho na questão da história de Jesus, nós lembramos que após ele ser batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus ter se transfigurado na figura de uma pomba,
houve uma grande voz dos céus dizendo que ali estava o Filho de Deus, a qual nele sentia prazer. Nós vemos que depois desse batismo, né, dessa situação, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, no qual ele passa 40 dias e 40 noites tendo, Provações. tendo contato direto com Deus, passando por provações, limitações, buscando ainda mais entender a sua vocação naquele exato momento. E começa, acredito eu que ali, a Bíblia não relata essa situação, mas eu acredito que ali tudo começou a ser revelado para Jesus, todas as coisas que iriam acontecer ao longo do seu percurso. E o quanto o pecado da humanidade estaria pesando sobre os seus ombros. Imagine, irmãos, que quando nós estamos nos consagrando a Deus, consagrando o nosso corpo a Deus, estamos fazendo o nosso jejum, ou a nossa consagração diária, ou o jejum intermitente, conforme alguns irmãos fazem. Por incrível que pareça, nesse dia, às vezes, acontece o quê? Vem alguém, né, e te oferece aquilo que você mais gosta. Teve um certo momento que eu me, me abstive do café, gosto muito de tomar café, em prol de um congresso, na época quando eu era líder de mocidade em Caieiras, no Belém, e eu coloquei dentro do meu coração que eu precisava me livrar de algumas coisas que eram difíceis para mim, e uma delas era a questão do café. Irmãos, eu passei, acho que foram 45 dias sem tomar uma gota de café. E todo dia, todo lugar que eu ia, alguém olhava para mim e falava assim: Nossa, eu tô passando um cafezinho porque eu sei que você gosta de café. E aí eu olhava para as pessoas e falava assim: Eu não tô tomando café, eu tô num propósito. Mas não dizia qual era esse propósito. Eu apenas falava que eu não estava tomando café. E isso aconteceu diretamente com Jesus. Jesus foi provado não pela questão do café, mas ele teve fome. E aí, o diabo, sabendo dessa circunstância, pediu para que ele transformasse as pedras em pães. E tudo o que o diabo falava, ele falava baseado na palavra. E tudo que Jesus respondia, ele baseava-se também na palavra. Irmãos, não há nada neste mundo que possa atrasar ou atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Porém, só existe uma única pessoa que pode fazer com que isso não aconteça, Você mesmo. que é você mesmo. Ou seja, eu e você podemos sim atrapalhar os propósitos de Deus. Com as nossas atitudes. Irmãos, quando Elias foi para a caverna e ficou entristecido, chateado e começou a questionar a Deus e dizendo para Deus que somente ele, né, havia sobrevivido mediante as circunstâncias que ocorreram, Deus colocou Elias num cheque mate muito grande, olhando para ele e falando assim: ó, já que você não quer fazer, porque você acha que é o principal de tudo, só sobrou você, na verdade existe mais 3.000 que não se dobraram aos profetas de Azera e nem aos profetas de Baal. E aí, se você não quer fazer, eu levanto outros que façam. Tem mais 3.000 anônimos aí que eu posso fazer deles grandes homens
diante da minha presença. E aí nós voltamos à situação de Jonas. Deus deu a Jonas a incumbência de levar a Nínive uma palavra. E Jonas simplesmente não gostava do povo de Nínive, preferiu ir para Tarsis, achando que a vocação, o chamado dele, poderia ser modificado através daquilo que ele colocou dentro do seu coração. Só que Deus escolheu Jonas para ir a Nínive. Então quem deveria ir para Nínive era Jonas. Então Deus arrumou o jeito dele, a forma dele, de fazer com que ele fosse para Nínive. O povo recebeu a palavra, se humilhou na presença de Deus e alcançou misericórdia. Por isso que eu falo, irmãos, que existem coisas que ou sou eu, ou é você, que vai simplesmente protelar os planos de Deus em nossas vidas. Que a lição de hoje, irmãos, ela nos sirva de exemplo, que nos sirva de sabedoria para que nós possamos entender o quanto somos ricos em ter o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. O plano de Deus em nossas vidas é perfeito, irmãos. E eu tenho certeza absoluta que, independente da circunstância que estamos passando, Deus requer de nós santidade, adoração e fé. Santidade, adoração e fé. Se nós juntarmos esses três comportamentos, essas três palavras, irmãos, nada vai fazer a gente desistir. Pode ter certeza absoluta. Pode vir a tempestade que vier. Se nós nos agarrarmos nessas três condições, com certeza absoluta, nós vamos passar e atravessar o grande mar. Tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Vamos para a conclusão, irmãos? Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das suas dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Irmãos, que Deus possa imensamente abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero aqui agradecer aos irmãos que permaneceram do início ao fim nessa aula, aqueles que interagiram aí durante o transcorrer da lição. Eu gostaria que vocês meditassem. Tem uma parte da leitura diária aqui, irmãos, e eu gostaria que os irmãos depois pudessem ler, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Somente o poder divino é capaz de transformar o homem. Não sou eu que vou transformar a tua vida, não é o teu pastor, não é o teu pai, não é a tua mãe. Somente Deus pode transformar a tua vida. Se você se encontra nessa condição, necessitando de uma transformação, peça para Deus transformar a tua vida. E pode ter certeza absoluta que você será muito mais feliz do que você imagina. Quero imensamente agradecer a presença de todos.
muito obrigado por me ouvir. Estou muito feliz, graças a Deus, por essa manhã maravilhosa na presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Aleluias. Quantos necessitam de oração aí? Manda mensagem. Oh, glória. Vamos orar então, irmãos. Grandioso e eterno Deus, Senhor Jesus, que a tua graça, ó Pai, alcance cada um dos irmãos que se encontra nesta live, neste exato momento, Pai. Senhor Jesus, eu creio que essa situação, Senhor, já está sendo normalizada pelas tuas mãos e que em breve, ó Pai, nós estaremos reunidos na igreja, no lugar da qual o Senhor constituiu como casa de adoração e casa de oração. Iremos, Senhor eterno Deus, prestar a Ti cada vez mais, ó Pai, o melhor culto. Iremos Te oferecer o melhor louvor, o melhor glória, o melhor aleluia. Aonde quer que nós andarmos, ó Pai, seremos a referência, Senhor Jesus, para a nação, para este povo, para as pessoas que nos rodeiam. Senhor, guarda a minha casa, guarda os meus filhos, guarda a minha família. Guarda a família desses que estão ouvindo neste exato momento, ó Pai, a Tua palavra. Senhor Jesus, dê um excelente domingo a eles, ó Pai. Aqueles que não têm ainda o que colocar à mesa, Senhor, entre com providência agora, ó Pai. Toque no coração das pessoas, Senhor Jesus, para que possa bater na porta dele agora, na porta dela agora, ó Pai, e levar, Senhor eterno Deus, o alimento da qual eles necessitam. Pai, muito obrigado pelo alimento espiritual da qual o Senhor nos deu nesta manhã. Que a Tua graça, a Tua paz venham nos alcançar em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça não só hoje, mas para sempre na tua vida e na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Todos podem dizer amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus.